Quando Moisés, que cresceu no Egito como um príncipe, retornou do exílio, ele confrontou o faraó com uma ordem muito importante de Deus. Deixe meu povo ir. Mas o faraó, que era muito teimoso, disse não. Ele não se importava que os israelitas estivessem sofrendo e quisessem ser livres. Então Deus enviou 10 pragas ao Egito. A primeira praga foi realmente estranha. O rio Nilo, de onde toda a água vinha, transformou-se em sangue. A água ficou vermelha e grossa. Cheirava muito mal e todos os peixes morreram. As pessoas não podiam beber ou usar a água. Foi um grande problema para todos. Mas o faraó não mudou de ideia. Então Deus enviou uma praga de rãs. Elas saíram do rio e estavam por toda parte. Nas casas, camas e até na comida. O barulho das rãs era muito alto, mas o faraó ainda não ouviu. Depois das rãs, Deus enviou uma praga de piolhos. Eles estavam por toda parte, rastejando nos cabelos e na pele. Deixavam todos coçando, até os animais. Era muito desconfortável. As pessoas tentavam se livrar deles, mas era impossível. Mesmo com todo esse desconforto, o faraó ainda não mudou de ideia. Então a quarta praga chegou, e animais selvagens começaram a aparecer por toda parte. Eles entravam nas casas das pessoas e andavam pelas ruas, deixando tudo assustador e bagunçado. Muitos animais tomaram conta, tornando perigoso sair de casa. Todos os lugares estavam cheios do barulho desses animais selvagens. Mas mesmo com todo esse problema, o faraó ainda não mudou de ideia. A quinta praga foi muito triste. Uma doença atingiu todos os animais, como vacas, ovelhas e cavalos. Eles ficaram tão doentes que morreram. Isso foi um grande problema para os egípcios, que precisavam desses animais. As pessoas estavam muito tristes, mas o faraó continuava tão teimoso quanto antes. A sexta praga foram úlceras dolorosas, feridas muito ruins que surgiram na pele de todos. Doía muito, deixava as pessoas muito desconfortáveis e dificultava os movimentos. Era um lembrete constante das pragas que estavam acontecendo. Mesmo com toda essa dor, o coração do faraó continuava duro. Em seguida, Deus enviou a sétima praga, uma enorme tempestade de granizo. Não era um granizo comum, eram pedaços grandes de gelo misturados com fogo caindo do céu. Destruiu as plantas e árvores e feriu quem estivesse fora de casa. O Egito nunca tinha visto uma tempestade tão violenta, mas o faraó ainda não cedia. Depois do granizo, Deus enviou a oitava praga, gafanhotos. Eles vieram em um enxame gigante e comeram tudo que era verde e havia sobrado. Os campos, as árvores, todas as plantas, tudo foi devorado. O céu ficou escuro com os gafanhotos, mas o faraó ainda estava teimoso e não mudava de ideia. Então veio a nona praga, escuridão. Mas não era uma escuridão comum. Era tão escuro que não se podia ver nada por 3 dias inteiros. As pessoas não podiam sair de casa, e era assustador estar em uma escuridão tão profunda, mas ainda assim, o faraó não mudou de ideia. Finalmente, a última e pior praga chegou. Foi a noite mais triste do Egito. O filho primogênito de cada família, e até o primogênito do faraó, morreu. Da menor casa do Egito ao grande palácio do faraó. Todos estavam tristes e chorando. Esse foi o momento em que o coração do faraó finalmente mudou. Depois que o coração do faraó finalmente mudou, ele disse a Moisés: leve seu povo e saia do Egito. Então Moisés liderou os israelitas para longe de sua vida de dificuldades, em direção à liberdade. Mas esse não foi o fim de sua história. Enquanto os israelitas arrumavam seus pertences e saíam do Egito, eles estavam cheios de esperança. Eles caminhavam com suas famílias e animais, carregando pão que nem tinha tido tempo de crescer. A noite estava quieta, mas seus corações estavam cheios de alegria. Mas logo o coração do faraó endureceu novamente. Ele pensou: o que fizemos? Deixar todas essas pessoas irem embora? Então o faraó mudou de ideia. Ele chamou seus soldados e preparou suas carruagens. Com seu exército, o faraó perseguiu os israelitas, querendo trazê-los de volta. Os israelitas, vendo o faraó e seu exército se aproximando, ficaram aterrorizados. Eles se sentiram encurralados, com o Mar Vermelho à frente e o exército do faraó atrás. Eles clamaram a Moisés, com medo do que estava prestes a acontecer. Moisés disse para não terem medo. Ele disse: fiquem firmes e verão como Deus nos salvará hoje. Então Moisés ergueu seu cajado sobre o mar, e algo incrível aconteceu. Deus fez um vento forte soprar, e as águas do Mar Vermelho se dividiram. Os israelitas caminharam pelo mar em terra seca, com paredes de água dos 2 lados.
Era um caminho de fuga que ninguém poderia ter imaginado. Enquanto caminhavam a noite toda, seu caminho iluminado por uma luz milagrosa, eles se maravilhavam com o que viam ao redor. Através das paredes claras de água, eles podiam ver peixes de todas as cores e tamanhos nadando entre os corais nas profundezas do mar. Eles viram criaturas que nunca tinham visto antes, maravilhas das profundezas que brilhavam com sua própria luz, lançando um brilho bonito no caminho à frente. Pela manhã, eles já haviam chegado ao outro lado, a salvo do alcance do faraó. Quando o exército do faraó tentou segui-los pelo mar, as águas voltaram ao normal. As carruagens, cavalos e soldados foram todos arrastados. O exército do faraó não podia mais machucar os israelitas. Depois de atravessar o mar, os israelitas sabiam que estavam verdadeiramente livres. Eles cantaram e dançaram, louvando a Deus pela grande fuga. Moisés e o povo olharam para o mar, agradecidos pelo milagre que os levou à liberdade. Essa jornada incrível mostrou aos israelitas que, com fé em Deus, até as águas mais profundas podem se abrir, criando um caminho onde parecia não haver nenhum.